Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e nesse momento iremos iniciar nossa EBD em síntese. Esse programa de inteira responsabilidade da Assembleia de Deus de Mossoró. E você, meu amigo irmão, minha querida irmã, ouvinte, nos acompanhe pelas mídias sociais, dos canais 8 e 38 da TCM, TV de Mossoró, e nos nossos canais do YouTube, EBD em síntese. Estamos iniciando mais um novo trimestre, nosso segundo trimestre de 2022, com uma lição muito maravilhosa, que tem como título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nosso segundo trimestre, muito boa lição. Peço aos professores e aos superintendentes que leiam a lição, acompanhem o livro de apoio da lição, também está maravilhoso a leitura desse livro. E, desde já, pedir aos irmãos que atentem para as referências que vai ser falada aqui neste momento. E, desde já, dizer que a lição, ela tem um cunho objetivo de influenciar as pessoas, ou seja, nossa vida como influenciar as pessoas, certo? Então, nosso título da nossa lição de hoje é Sal da Terra e Luz do Mundo, isso se referindo ao cristão. Vimos que na lição 1, as bem-aventuranças que foi falado, vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. E hoje é a lição Sal da Terra e Luz do Mundo, que o textuário se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Verdade prática, que é a nossa síntese da nossa lição, é o nosso resumo, diz o seguinte: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. E na nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Mateus, capítulo 5, verso do 13 ao 16. E interessante que nos tópicos a serem abordados, os tópicos bastante significativos para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão diária, o tópico 1 diz o seguinte: o sal tempera e conserva. Então eu vou ter 3 subtópicos. Tópico 2, a luz ilumina lugares em trevas. Também teremos 3 subtópicos. E os subtópicos aqui mais interessante é o cristão como luz, que está no segundo tópico. E temos também o tópico 3, discípulos que influenciam. Então vai identificar nós sendo sal, a gente sendo luz e nossa influência cristã. Então, desde já peço a vocês que se atentem às informações que vai ser falada aqui. Já na introdução, o autor ele deixa bem claro sobre a respeito do sal e luz, né? Então fica claro que todos nós, certo? O objetivo dessa lição, dessa meditação, é a conscientização de que nós fomos chamados por Cristo para influenciar o mundo através das nossas vidas. É tanto que o papel aí na introdução que ele dá de sal e luz, é interessante que o sal é a respeito do nosso caráter e a luz é através do nosso testemunho. Então, por isso precisamos ser sal e luz. Então, nós devemos influenciar as pessoas através da nossa vida cristã. É tanto que ele diz o seguinte também na introdução, que não basta ser cristão, mas sim fazer a diferença nos lugares onde vivemos. Claro, né? Então, não é suficiente. Precisamos exercer nosso papel como cristão, de servos de Cristo, em todas as áreas das nossas vidas. Ou seja, onde eu trabalhar, onde eu caminhar, numa academia, então, para onde eu for, eu tenho que influenciar as pessoas através da minha vida, do meu testemunho cristão. Eu sou sal e eu sou luz. Então, o meu caráter e o meu testemunho, como eu me importo diante da sociedade. É tanto que Cristo falou, né, em Mateus capítulo 5, ele disse: olha, se a vossa doutrina não exceder a dos escribas e fariseus, e no popular vai ser a mesma coisa. Então, a lição vai nos reportar a isso, porque nós estamos rodeados de pessoas, rodeados de gente que está pronto a nos acusar. É tanto que lá, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1, ele diz: portanto,
nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Essas testemunhas significa os heróis da fé. Capítulo 12 é a conclusão do capítulo 11, que fala dos heróis da fé. Então, esses homens, eles influenciaram pessoas, foram exemplo para a vida das pessoas. Então, que nossa vida, o nosso viver cristão, ele também venha a influenciar a pessoa. Isso o autor já deixou bem claro na introdução, certo? Então, no tópico 1, ele vai dar a definição de sal, bem claro que vai ter alguns tópicos, então para ficar claro aqui, irmãos, para que nós precisamos aprender a separar as coisas. Por exemplo, ele cita aqui 3 tipos de sal na referência aqui do subtópico 1, né, do tópico 1 do subtópico 1. Ele vai falar da palavra do sal, chamada, traduzida do grego, né, traduzida na língua portuguesa. Em Jó 6,6, Mela, Ezequiel 16,4, de Mala, e já em Marcos 9,50 ele vai chamar de Hales, certo? Dizendo que, lá em Jó 6,6 ele fala que o sal era para dar gosto às comidas. Lá em Ezequiel servia como remédio. Olha só o interessante, as pessoas quando nasciam, que tinham o seu umbigozinho cortado, tinha que fergar sal lá naquele ambiente. Tanto que lá essa palavra mele, no Antigo Testamento, vem falando 21 vezes a respeito do sal da gosto. Já que se refere a remédio, vem falando 5 vezes no Antigo Testamento. E Hales, que é para preservar a comida, para qualificar a comida, que ele citou lá em Marcos, no Novo Testamento, apenas 4 vezes no Novo Testamento, que é em Mateus 5,13, Marcos 9,50, Lucas 14,34 e Colossenses capítulo 4, versículo 6. Então, essa é a importância. Então, no tópico 1, ele mostra o quê? Que devemos considerar 2 grandes princípios. Quais? Temperar e conservar. Então, nossa vida cristã deve ser portada a isso. Eu tenho que ser sal para o quê? Para temperar, para o meu testemunho ser agradável e para convencer, ou seja, para convencer as pessoas. Então, através do meu testemunho, eu tenho um caráter, eu também tenho o meu testemunho. Também ele fala da importância do sal. Mas o sal, qual era a função do sal naquela época? Os romanos, os soldados romanos, eles até recebiam pagamento em sal, porque o sal, naquela época, se referia para tudo. Tanto que os historiadores, eles dizem que o sal que sai do Mar Morto não era um sal refinado, não era um sal esbranqueado, mas era um sal misturado com outras substâncias que eles faziam naquela época. Mas o sal, ele tinha tanto valor que o próprio Cristo ele utilizou para se referir à vida cristã. Então, qual a importância do sal? Então, na realidade, o uso moderado do sal, ele serve para o quê? Realçar as comidas, certo? Para dar gosto às comidas, não em excesso, porque tudo em excesso é exagero, certo? Então, assim, as pessoas do mundo, ele não nos vê como esse tipo de qualidade. Então, nós temos que saber aonde nós iremos chegar e quando vamos sair, para que as pessoas não nos chamem, nós cristãos, de tolo, mas sim que uma vida que deve influenciar as pessoas através de uma vida de fé, de esperança, certo? Uma vida regada no amor de Deus. Essa deve ser a importância do sal para nossas vidas. Embora o mundo seja cruel, seja egoísta, seja mau, mas a presença de um cristão verdadeiro nesse local deveria transmitir paz e serenidade onde ele chegar. Então, por isso que tem a importância do sal. Ele tempera e conserva aquele ambiente onde ele chega. Vemos a importância dessa lição nos dias de hoje do nosso caráter cristão. Então, dessa maneira, quando o cristão ele concede paz e serenidade ao ambiente, né, ele é representado pelos alimentos agradáveis, né? Então, assim, mostra a lição, vai falar entre uma coisa e outra, ou seja, você é sincero ou você não é sincero. E como está nosso caminhar diante dessas circunstâncias? Por isso, meus queridos, nós devemos
ser sal e luz do mundo, para que possamos compreender as verdades contidas nesse ambiente. Embora o mundo for mau, Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 10, versículo 22, que nós seríamos odiados por causa do nome dele, mas que aquele que preserva até o fim será salvo, né? Então, isso mostra a nossa influência no mundo. Vamos ser odiados? Sim, mas devemos ser sal e luz do mundo. As pessoas têm que ver o nosso caráter, têm que ver o nosso testemunho e devemos sim influenciar as pessoas. Já no subtópico 3 ele diz o seguinte: cristão como sal. Aí aqui vem a palavra influência, né, que é o tópico da nossa lição, é influência. Essa influência, ela deve dar principalmente através das nossas ações. Ou seja, ações como? É importante que nosso discurso, nossas pregações, esteja alicerçada naquilo em que vivemos. Eu prego uma coisa, eu tenho que viver aquilo que eu prego, porque senão nós não teríamos autoridade de falar sobre o pecado. Então, se eu prego uma coisa e vivo outra, eu não tenho autoridade para falar do pecado. Meus queridos irmãos, não saia do seu lugar e logo logo iniciaremos com o bloco 2. De volta, nosso bloco número 2, que tem como título A Luz Ilumina Lugares em Trevas. Tudo que nós vimos no tópico 1, observe que agora tem que refletir um pouco mais à frente. Ou seja, então, no subtópico 2, certo? No tópico 2, no subtópico 1, ele diz o seguinte, ele vai falar do conceito físico e metafórico. O comentarista aqui, ele se refere à luz no âmbito físico e material. Ou seja, então, é importante que mencionarmos as trevas é total ausência de luz, certo? Então, trevas é total ausência de luz, não tem nenhuma luz. Então, por que o motivo que um cristão ele chega num ambiente desse, as trevas ela tem que ser dissipadas, ou seja, ela tem que ser anuladas, porque o cristão ele é luz e onde há luz ali não habita trevas. Por isso que nosso caráter e testemunho ele é essencial para a minha caminhada cristã. É tanto que, logo no começo da Bíblia, em Gênesis 1, do 3 ao 5, a gente vimos com a separação entre trevas e luz. Disse assim, e disse-lhes, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas, e chamou a luz de dia. Por isso que ele diz que nós somos de dia. Ele dá essa ilustração. E as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã no primeiro dia. Vemos que o próprio Deus ele fez essa separação entre luz e trevas para ilustrar que um não pode habitar no mesmo local de outro. Então, no primeiro momento que foi dito isso, se referia ao mundo físico, mas ela tem conotação espiritual. Porque o próprio Cristo frisou várias vezes que ele era a luz que iluminava o mundo, e nós também, se andarmos nele, nós também não andaremos em trevas, mas pelo contrário, teremos a luz da vida. Então, no primeiro momento, esse texto fala de um mundo físico, mas que tem conotação no momento espiritual da nossa vida. Então, nós cristãos somos de dia, porque fazemos separação entre luz e trevas. Já no subtópico número 2, diz que o cristão como sendo luz. Aí ele falou uma palavrinha chamada dubiedades, né? Ou seja, cheio de dúvidas, cheio de hesitação, cheio de incertezas, né? Então ele diz que aqui nós precisamos saber um conceito importante. Nós não temos luz própria, certo? A luz que está em nós é resultado da nossa vida cristã sendo desenvolvida no próprio Cristo, naquilo que nós mesmos nos convencemos e nos convertemos. O apóstolo Pedro, capítulo 3,
de Atos, verso 19, ele deixou bem claro: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E o próprio Senhor Jesus, ele falou lá em João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele diz assim, ó: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, nesse texto de João, vemos que, com o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, certo? E que essa luz vai se intensificando e se tornando mais poderosa em influenciar pessoas. Então, esse desenvolvimento do caráter de Cristo leva em nós, certo? Cada vez mais a agir como Cristo agiria. Ou seja, então, se Cristo ele resplandece das trevas, e eu sou também, nesse momento que seguimos a Cristo, então nós não devemos nos comportar igual se comportam os escribas e fariseus. Então, nós, nesse desenvolvimento no caráter de Cristo, ou um caráter cristão, certo? Como Cristo agiria, ou seja, como sobressair desse momento, certo? Então, quando ele se refere a luz, ele está aqui deixando bem claro, Mateus 5,16. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todas as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, isso mostra nosso caráter para com Deus. Isso eu li na versão transformadora, mas na versão revista corrigida é a mesma coisa, que da mesma forma as nossas boas obras elas sejam luz para influenciar as pessoas, como eu sendo um cristão verdadeiramente nascido em Cristo, salvo e remido pelo sangue de Cristo, prego a salvação, eu vou estar cocheando entre outro pensamento. Então, as nossas ações, ela não condiz com o verdadeiro cristão. Então, justamente, o cristão como sendo luz. Então, qual é o meu testemunho diante da sociedade? Qual a minha figura diante das pessoas? Como eu sou diante das pessoas? O salmista Davi, São Primeiro, ele diz: bem-aventurado o homem que não se assenta nesse conselho. Por quê? Porque lá só sai coisas profanas, só sai coisas indecentes. Então, a gente temos que ter cuidado até na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de viver, porque nós, através do nosso testemunho, nós estamos sendo vistos por várias pessoas. E que nós não sejamos motivos das pessoas nos acusarem, certo? E outra coisa, porque um cristão, ele sendo fiel e verdadeiro a Cristo, ele não tem como se esconder. Ele é salvo, mas vai se esconder de quê? Então, como um cristão verdadeiro, ele não pode, não se separa, certo, de uma verdadeira luz. Então, não há como um salvo esconder que serve a Cristo. Ou ele serve, ou ele não serve. Então, nossas ações, ela tem que irradiar a luz que provém de Cristo. Então, não tem como se esconder. É cristão ou não é cristão. Então, eu como cristão, eu tenho que transmitir, influenciar as pessoas através da luz que vem diretamente de Cristo. E o subtópico 3 diz o seguinte: a luz em lugares de trevas. Conforme nós citamos já agora há pouco, né? Não há como um cristão fiel ele se esconder, né? Então, nossas ações, elas denunciam como servo de Deus, pois a luz que vem de Cristo, no momento, ela irradia todo aquele ambiente, né? Então, nossas ações, ela tem que portar da justiça que vem de Deus, através de como agimos e das pessoas que nos cercam, como estamos tratando essas pessoas, certo? Mesmo essas pessoas não tendo uma fé a qual nós temos, mas devemos nos portar como luz. Aí devemos pensar aquilo que eu falei no tópico anterior. Como Cristo agiria estando em meu lugar? Então, nosso crescimento espiritual não se dá somente quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, mas vivendo a palavra de Deus e nos transformando
através de quê? De princípios contidos na Sagrada Escritura. Sem essa ação, certo? O Consolador, que é o Espírito Santo, não há como já um crescimento espiritual, mas eu tenho que me portar como sendo luz e pedir a Deus que Ele me dê, porque o próprio Deus, Ele deixou bem claro que era através de um fruto do Espírito que eu ia conduzir essas qualidades, mas eu também tenho que aceitar essa condição. Meus queridos irmãos, obrigado por estar até aí, neste momento. Iremos agora dar uma pausa e logo logo iniciaremos nosso bloco de número 3. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Agora o bloco 3, que tem como título Discípulos que Influenciam. Aí no tópico 1 nós temos sendo sal. No tópico 2, sendo luz. E no subtópico 3, a influência cristã. Lembre que sempre falamos aqui de influência. Então, a palavra-chave da nossa lição é influência, certo? Sendo sal. Então, o autor deixou bem claro aqui que o sal, ele não aparece, pois ele atua de maneira oculta, né? Como fosse alguma coisa inibida, né? Mas nossas ações estão sendo vistas por Deus, né? E fica claro que há uma sintonia entre o que o crente fala e o que ele faz. Então tem que haver sempre essa sintonia. Por isso que nós precisamos nos comportar como comprometidos com a palavra de Deus, no sentido de buscar o aprofundamento das Escrituras, sendo cada vez mais induzido em comunhão do Espírito Santo, e somente dessa forma teremos condições espirituais positivamente para influenciar aquelas pessoas que nos rodeiam, certo? Ele vai chamar algumas pessoas aqui de titubeantes, são pessoas vacilantes, certo? Mas mesmo que as nossas ações ela não estejam sendo vistas por homens, Paulo escrevendo a Coríntios 15:58, ele deixou bem claro, ele também está concluindo o capítulo. Diz, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Olha só, não é passageiro, é constante. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então a minha vida, ela tem que ir de acordo com a palavra de Deus, não hoje, amanhã, mas que seja constante. Então, se eu sou sal hoje, eu tenho que ser sal amanhã, eu tenho que ser sal depois de amanhã. Isso mostra nosso relacionamento e compromisso com Deus, porque eu estou constante e firme, estou em abundância, porque eu estou com Cristo. E também ele fala sobre sendo sal. O sal, como sendo luz, né? Vimos agora o sal, agora como sendo luz. Nossas ações precisam, deixar bem claro, precisam denunciar que somos servos de Cristo, certo? Caso contrário, estaremos reprovados diante de Deus. Vamos lá. Minha ação, se ela for reprovada por Deus, eu não estou em comunhão com Ele. Então, as minhas ações, ela tem que ser aprovada com Deus, porque eu sendo sal, eu vou estar sempre constante, eu vou estar sempre abundante. Então, as minhas obras, elas são aprovadas por Deus. É tanto que, como eu já disse e repito, um crente tão fiel não consegue esconder sua fé de ninguém. Então, você não pode estar em um ambiente trabalhando e nenhuma pessoa saber que você é crente. Não, a sua luz tem que brilhar para aquelas pessoas. O seu caráter tem que desenvolver para as pessoas. Então, não pode você dizer que é crente, trabalhar há 5, 6, 7 anos e ninguém saber que você é um cristão. Nesse momento, é tanto que, quando eu às vezes me recuso a me importar dessa forma, nós temos exemplo disso na Bíblia.
lá em Mateus 26:73, quando pegaram a Cristo, levaram ele preso, e os discípulos que saíram, né, as pessoas conheceram Pedro. Disse assim, ó, e logo depois aproximaram-se os que ali estavam, disseram a Pedro voluntariamente, tu também, tu és dele, pois tua fala o denuncia. Então, assim, eu não posso ser um cristão e me esconder. Então, eu vou saber se as minhas obras elas estão aprovadas por Deus ou elas vão ser reprovadas por Deus. Porque a minha fala, ela vai me denunciar se eu sou servo ou se eu não sou servo. Então, quem está em Cristo não anda em trevas. Isso é uma promessa que o Senhor fez. Olha só, João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Olha só, quem me segue não andará em trevas, tudo que nós vimos. Pelo contrário, mas terá a luz da vida. Veja que responsabilidade nós temos diante da sociedade, mesmo uma sociedade injusta, mas nós temos que nos portar como Cristo nos ensinou. E também devemos ter nossa influência cristã, que é o subtópico 3, que diz o seguinte. Paulo, ele fala que há tesouros em vasos de barro, né? E vasos de ouro. Que tesouro é a verdade do evangelho, como a gente bem sabe, né? Ele diz lá em 1:16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus, depois também o grego. Então nós, como proclamadores do evangelho de Cristo, somos considerados vasos de barro, pois toda atenção e valor devem ser dados à mensagem e não ao mensageiro. Eu sou um vaso de barro, mas que a mensagem ela é tesouro, ela é ouro, que é o evangelho. Então, o apóstolo deixou bem claro isso. Então, essa é a minha influência cristã. Então, o evangelho, esse maravilhosinho aqui, ele precisa ser pregado e usado em nossas vidas como, primeiramente, transformação. Então, nossas ações vêm reforçar aquilo que pregamos. Olha só que sempre falei isso aqui, deixando claro que o Evangelho de Cristo realmente ele transforma a vida. Como eu posso falar de transformação se eu não sou transformado, certo? Então, talvez muita gente pode achar que somos excêntricos, que por defender princípios, certo? E etc. Mas todo cristão, ele deve ter convicção de que os valores do reino de Deus, eles não mudam. São os mesmos valores. Eles são imutáveis, certo? Embora as pessoas achem que defendemos princípios ou alguma coisa, mas os valores do reino de Deus, ele não muda, continua sendo o mesmo, certo? É tanto que lá em Filipenses, capítulo 2, verso do 5 ao 8, Paulo diz o seguinte, aí, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou de ser igual a Deus, como fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Estou lendo na versão transformadora, certo? E o que nós devemos fazer? Não devemos fazer por vanglória ou por outra coisa. Paulo também, escrevendo a Filipenses 2:3, deixou bem claro aí, não façais nada por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Então, dessa forma, nós conseguimos e conseguiria influenciar as pessoas, certo? Então, meus queridos irmãos, eu peço, certo? Igual o que o
Paulo falou lá em Efésios capítulo 5 e 15, que não sejamos como nécios, mas sábios, né? Que a nossa vida cristã, ela deve influenciar as pessoas de dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde eu percorrer, eu tenho que ser sal e luz do mundo. Eu tenho que ter um caráter e um testemunho comprometido com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, orei por nós. Amém.